Então, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os princípios da óptica geométrica. São basicamente 3 princípios extremamente importantes que, a partir deles, nós temos algumas aplicações, alguns fenômenos físicos extremamente interessantes para entender, certo? Então, vamos lá. O primeiro princípio não precisa ser necessariamente nessa ordem que eu vou passar aqui, mas eu vou começar falando sobre o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. E o que esse princípio fala para a gente? Vamos lá. Esse princípio, ele diz o seguinte: em meios transparentes e homogêneos, a luz se propaga em linha reta. Bom, meio transparente a gente já sabe o que é. A luz ela se comporta de uma forma bem definida no meio transparente. Meio homogêneo, vamos relembrar o que seria o meio homogêneo. É um meio onde todas as propriedades são iguais. Não importa o ponto que você pegar desse meio, as propriedades são parecidas. Por exemplo, imagine que você esteja brincando de massinha de modelar, você tem a massinha preta numa mão e massinha branca na outra, você queira misturar. Quando você começa a misturar, essa mistura ela ainda não está homogênea. Por quê? Existem alguns pontos pretos e outros pontos brancos. Certo? Então ela não está bem misturada. Quando você mistura muito essa massinha, ela fica homogênea, ou seja, todos os pontos vão estar da mesma cor. Qual seria essa cor? Você mistura a massinha preta com a branca, vai se tornar uma cor cinza, tá? Então, meios homogêneos seriam esses, onde todas as propriedades são idênticas, independente do ponto que você pegar nesse meio. E a partir disso, já que eu sei que nesses meios transparentes e homogêneos a luz se propaga em linha reta, então vamos estudar esses meios aí. Por quê? É mais fácil da gente estudar a propagação da luz nesses meios. Então, um exemplo de aplicação aqui seria, vamos lá, aplicações. Um exemplo de aplicação aqui é sombra, nós chamamos na formação de sombra e penumbra. Sombras, colocar no plural, tá? E penumbras. E o que seriam as sombras e o que seriam essas penumbras? Vamos lá. Imagine comigo aqui que eu tenha esse esquema, certo? O que nós temos aqui? Nós temos um objeto opaco, que seria esse aqui, ou seja, a luz não passa por esse objeto. Aqui atrás nós temos um anteparo e aqui nós temos uma fonte de luz. E o que vai acontecer? Quando eu acender essa fonte de luz, a partir dessa fonte, vários raios de luz vão emergir. Concorda comigo? Então, eu vou ter o raio de luz que vem aqui, bate no objeto e para ali mesmo. Tem o raio que vem aqui, tem os raios que passam aqui, ó, raspando por ele e chegam lá no anteparo. Dos infinitos raios, alguns param aqui no objeto, tá? E esses que param no objeto, para mim, não interessa. Então, eu vou até tirar eles aqui. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, olha só. Dos infinitos raios, alguns passam, outros não. Mas eu sei que lá no anteparo vai ter uma região onde não vai ser iluminada, né? Você não vai ter luz chegando em alguns pontos nesse anteparo. Quais pontos seriam esses? Olha só, toda a região compreendida aqui, ó, dentro desse círculo, não vai chegar a luz aí, certo? Então nós dizemos que ali houve uma formação de quê? De sombra. Então aqui nós temos sombra. E aqui nós vamos ter o seguinte. Nessa região aqui, nós dizemos que é um cone de sombra, tá? Repare que é o formato cônico, por isso que nós chamamos de cone de sombra. Já essa região aqui, onde não chega luz, é o que nós chamamos de sombra. Então, na sombra, não chega luz, certo? Acabou aí. E o que seria essa ideia de penumbra? Vamos lá. Aqui eu exemplifiquei a ideia de sombra. Pessoal, reparem comigo no seguinte. Nesse círculo aqui, mais escuro, ele não está iluminado. Agora, em toda essa região aqui, ó, fora desse círculo, nós temos luz, tá? A luz chega nesses pontos aqui. Então, essa região é uma região iluminada, ok? Vamos lá. Agora, na ideia da penumbra, o que eu vou fazer? Repare, nesse primeiro exemplo, eu tinha uma fonte pontual iluminando esse anteparo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar duas fontes pontuais
para iluminar esse anteparo. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Vamos tentar entender o que vai acontecer. Repare bem, eu vou analisar primeiro um, depois eu vou analisar o outro e depois eu vou analisar tudo junto, tá? Quando eu falo um e o outro, são as fontes de luz aí. Repare comigo aqui no seguinte: se eu analiso apenas essa fonte de luz aqui, eu sei que se eu fizer os raios de luz que saem dela e chegam lá no anteparo, repare que fazendo isso, o que é que nós temos? Nós temos que essa região aqui, olha só, nós temos que essa região não será não será iluminada. Você concorda comigo? E tudo isso aqui vai ser iluminado quando apenas esse cara aqui está aceso, tá? Eu não estou analisando esse aqui ainda, beleza? Então toda essa região aqui, ó, está sendo iluminada. Agora essa região dentro desse círculo não está sendo iluminada, tá? Agora vamos voltar aqui um pouquinho. E o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essa fonte aqui. Imagine que eu vou apagar essa fonte. E agora vamos analisar os raios que saem dessa aqui. E o que que vai acontecer? Analisando os raios que saem dessa e chegam lá no anteparo, nós vamos ter aqui o seguinte, olha só. Nós vamos ter que, por causa dessa fonte aqui agora, eu tenho uma outra região sombreada. Então repare que por conta da fonte 2, dessa fonte lá de baixo, a região com sombra agora é essa aqui, ó, certo? Vamos deixar assim. E todo o restante está sendo iluminado por essa fonte. Beleza, eu analisei cada uma individualmente. Repare que existe uma região que essa lâmpada vai iluminar, só que existe uma região que é formada, onde se forma sombra por conta da luz dessa fonte. Analisando para essa outra fonte aqui, o que, que nós temos? Ela também consegue iluminar uma outra região, só que ela forma outra região com sombra ali também. Beleza? Então vamos voltar um pouquinho aqui, olha só. O que, que eu vou fazer aqui agora? Imagine que as duas acendam, tá? Então o que, que nós vamos ter aqui agora? As duas vão acender. Então nós vamos ter uma região aqui, ó, sombreada por conta dessa lâmpada 1. E aqui nós vamos ter outra região sombreada por conta da lâmpada 2. Só que eu quero que você repare o seguinte: existe uma região aqui, olha só que interessante. Vê se você consegue perceber isso aqui comigo. Existe uma região aqui onde a luz não chega de forma nenhuma. Nem por causa dessa e nem por causa dessa. Existe uma região que não é iluminada por nenhuma dessas duas fontes. Que região é essa? Vamos lá tentar entender. Repare que essa lâmpada, ela está iluminando aqui tudo, ó. Aqui ilumina, aqui ilumina, aqui ilumina, aqui ilumina. Só que a luz dessa lâmpada não chega nesse círculo aqui. O mesmo serve para a lâmpada aqui de baixo. Essa lâmpada ilumina essa região, ilumina essa, ilumina aqui tudo, ó. Só que parte da luz dessa lâmpada não vai chegar nesse círculo aqui de baixo. Então nós temos uma região completamente escura, uma região onde não chega luz, que seria essa região aqui, e nós temos uma região onde a luz chega de forma parcial, que seria essa região aqui, ó. Essa região aqui, a luz chega de forma parcial. Certo? Então, agora nós temos o seguinte: aqui onde a luz não chega, continua sendo o quê? A sombra. E aqui onde a luz chega de forma parcial é o que nós chamamos de penumbra. Penumbra, tá? Então, olha só para a gente definir aqui, colocar a definição aqui: sombra, não chega luz. Não chega luz. E na penumbra,
Na penumbra chega parte da luz. Ó, chega parte da luz. Beleza? Então, tá aí. Essa é a diferença entre sombra e penumbra. E isso aqui é possível porque os raios de luz seguem em linha reta. Por isso que eu consigo mostrar esse fenômeno acontecendo aqui. Beleza? E olha só que interessante. Aqui eu tenho duas fontes pontuais e aqui eu tenho uma única fonte pontual. Reparem que quanto mais fontes pontuais eu coloco para iluminar o corpo opaco, a região de sombra é diminuída. Se eu tenho apenas uma fonte pontual, eu tenho uma região de sombra enorme. Como eu coloquei duas fontes pontuais, a região de sombra diminuiu. Beleza? Tranquilos? E aqui, olha só, nós podemos dizer aqui ainda, isso aqui é o cone, que nós chamamos de cone de penumbra, tá? Aqui também cone de penumbra. E esse cara aqui seria o cone de sombra ainda, olha só. Aqui seria o cone de sombra, tá? Não vou riscar muito para não ficar muito poluído, tá? Mas eu vou colocar aqui só que é o cone de penumbra. Cone de penumbra. Beleza. Agora, olha só. Existe um fenômeno extremamente importante, muito bonito, que ocorre e ele pode ser explicado da mesma forma como eu expliquei aqui a sombra e a penumbra. Que fenômeno é esse? Esse fenômeno é o que nós chamamos de eclipse. E aí, nós temos dois tipos de eclipse. Quais são esses eclipses aí? Nós temos o eclipse solar, tá? Que é o que eu vou falar agora. Solar. E como que o eclipse solar funciona? Vamos lá. Aqui eu tenho representado nesse desenho o Sol. Aqui nós temos o Sol. Aqui eu tenho a Lua e aqui a Terra. Tá? E o que acontece? O Sol, ele, em relação à Terra, ele não é uma fonte pontual, ele é uma fonte extensa. E uma observação que eu quero fazer aqui, ó, é que uma fonte extensa se comporta como várias fontes pontuais. Como várias fontes pontuais. Pontuais ou pontiformes, tá? Então, o que que acontece aqui? Do Sol saem infinitos raios de luz. Alguns chegam na Terra e outros não, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, tá? Aqui é o eclipse solar. Então, olha só, tem esses raios que chegam aqui, esses raios que incidem na Lua e fica nela, tem raios saindo daqui, tem raios saindo de tudo que é lado, certo? Raios que nem chegam até a Terra, beleza? Mas o que que eu vou fazer aqui? Eu vou analisar os raios que saem de dois pontos e vou ver o que que vai acontecer ali na Terra. Eu vou considerar as partes aqui extremas do Sol que iluminam a Terra, que para mim vão ser os mais importantes na análise aqui. Então vamos pegar esse extremo aqui de cima. Ele está iluminando a Terra, parte dele está iluminando a Terra, só que parte dos raios que saem desse ponto aqui, ó, chegam na Lua e para, ó, chega na Lua e para, porque a Lua ela é o quê? Ela é opaca, certo? Só que parte ilumina aqui, ó. Esses raios estão iluminando aqui, ó, estão iluminando aqui, beleza? Só que eu vou pegar esse outro raio que chega bem aqui, ó, bem aqui,
certo? Então repare que por conta desse ponto aqui do Sol, eu tenho a formação de sombra aqui na Lua. Agora vamos pegar o extremo aqui de baixo. Vou pegar a parte aqui, ó, que vem aqui por cima da Lua, chega até aqui. E eu vou pegar desse mesmo ponto, olha só, a parte que passa aqui por baixo. Repare que esse desenho ele ficou bem parecido com o que eu fiz anteriormente, onde ocorreu uma região de sombra e uma região de penumbra, não é isso? Então vamos voltar lá para o desenho. Eu posso concluir o que com isso daqui? Eu posso concluir o seguinte, que existe uma região aqui na Terra, então, onde não vai chegar luz. A luz do Sol não vai chegar, tá? Então nós temos essa região aqui, ó, nessa região aqui, não chega a luz do Sol. Já existe uma outra região onde a luz chega de forma parcial. Parte da luz do Sol chega, mas parte da luz do Sol não vai chegar. E é justamente nessa região externa aqui, ó. Nessa região aqui de fora. Eu vou fazer tudo de cinza, tá? Cinza escuro, só para a gente conseguir enxergar melhor, ó. Então a gente tem essa parte aqui de dentro, onde vai ser escuro, porque a luz realmente não chega. E nós temos essa parte aqui de fora, onde a luz chega de forma parcial. Tá? Ela não chega por completo. E o que é que nós temos? Nós temos uma região de sombra e de penumbra. Tá? Então, se as pessoas estiverem exatamente aqui, olha só, se elas estiverem exatamente aqui, nessa região, elas vão ver o quê? Elas vão presenciar o eclipse total do Sol. Já se a pessoa estiver nessa região aqui, elas vão ver o eclipse parcial do Sol. Apenas uma parte do Sol vai eclipsar e a outra parte vai continuar podendo ser vista aí. Olha só que interessante. Então, essa aqui é a configuração para que ocorra o eclipse solar. O próximo eclipse é o eclipse lunar. Também extremamente importante. Lunar. E para ocorrer o eclipse lunar, nós temos uma configuração diferente entre o Sol, Terra e Lua. Nós devemos ter isso aqui agora, olha só. Aqui nós temos o Sol, aqui a Terra e aqui a Lua, tá? E o que eu vou fazer aqui? Parecido com o que eu fiz anteriormente, vamos pegar aqui os raios que partem do Sol das extremidades, tá? E repare que nesse caso, como a Lua está depois da Terra, olha só, nenhum raio aqui chega na Lua, ó. Daqui também não, ó. Nenhum aqui vai chegar na Lua. Se eu for pegar desse extremo aqui, ó, também não chega, ó. Passa raspando nela, mas não iluminou ela, tá? Então, nós podemos desconsiderar esses raios aqui, considerar apenas os raios das extremidades, olha só. Então, nós temos uma região ali na Lua de sombra, né? Nós temos uma região de sombra, então ela não será iluminada pela luz do Sol. E olha só que interessante. O eclipse lunar ele sempre vai ocorrer quando a Lua estiver depois da Terra, né? A Terra tem que estar no meio dos dois aí. Então existe uma fase da Lua específica onde o eclipse lunar acontece, que seria a Lua nova, né? A Lua nova não, a Lua cheia, olha só, calma. A Lua cheia. Então, na Lua cheia pode ocorrer o eclipse lunar, beleza? E no outro tipo de Lua pode ocorrer o eclipse solar. Qual dessas luas aí? Vamos tentar entender aqui agora as fases da Lua, tá? Só para a gente entender aqui mais ou menos como é que esse negócio funciona, beleza? Então, recapitulando aqui, eclipse solar, o que nós temos? A Lua entre o Sol e a Terra. Eclipse lunar, nós temos a Terra agora entre o Sol e a Lua, certo? E vamos ver aqui as fases da Lua. Fases da Lua.
que também pode ser explicado pela propagação retilínea dos raios de luz, tá? Olha só, o Sol, com uma boa aproximação, ele é uma fonte extensa aqui para a Terra, e ele é tão grande que a gente pode considerar, em certos casos, os raios do Sol paralelos. Olha só, quando os raios são paralelos, quer dizer que um pincel ele é o quê? Ele é um pincel cilíndrico, tá? Então, aqui nós temos a Terra, aqui nós temos o Sol, e aqui nós temos a Lua nas quatro fases, em quatro regiões diferentes, que representam as quatro fases diferentes. Reparem aqui no seguinte, repare que essa face aqui da Lua não está sendo iluminada, né? A face iluminada está sendo voltada para o Sol, e para a Terra está a face que não é iluminada. Então, na posição A, nós temos o que nós chamamos de Lua nova. Lua nova. Na posição B, olha só, o sentido aqui é esse, tá? Da órbita. Na posição B, o que é que nós temos? Na posição B, agora a região que não está sendo iluminada é essa aqui. Só que da Terra nós vemos parte da Lua iluminada e a outra parte sem estar iluminada, certo? E nessa região que nós chamamos ela de Lua, o quê? Lua quarto crescente, né? Eu vou colocar só crescente aqui, certo? Crescente. E quando ela vai para a posição C, o que é que nós vamos ter? A mesma coisa, basicamente, essa região aqui ela não está iluminada, só que eu consigo olhar aqui da Terra o quê? A Lua completamente iluminada. E aqui, quando ela está completamente iluminada, nós chamamos ela de Lua o quê? Lua cheia. Certo? Então aqui a Lua cheia, nós conseguimos ver ela em sua totalidade. Em sua totalidade, quando eu falo, é apenas a parte que está voltada para a Terra. Beleza? E por último, nós vamos ter aqui na posição D. E nós vamos ter a mesma coisa aqui, essa região que ela não é iluminada. Então, quando ela estiver nessa posição aqui, nós vamos ver apenas a metade da Lua iluminada novamente. Só que, como ela está indo de cheia para nova, ela está, entre aspas, toda acesa, indo para toda apagada, entre aspas, porque a Lua não tem luz própria. Vamos lembrar disso. Então ela está indo de cheia para nova, aqui a gente fala que é um quarto minguante, tá? Vou chamar apenas de Lua minguante. Tranquilos? Então, tá aí. É extremamente importante a gente entender essa ideia de fase da Lua. Agora, repare comigo no seguinte. Quando é que pode ocorrer, em qual fase da Lua pode ocorrer o eclipse lunar? Eu acabei de falar nesse instante, o eclipse lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Então, no eclipse lunar, a Lua tem que ser uma Lua cheia, tá? E quando que vai ocorrer um eclipse solar? Para que ocorra o eclipse solar, a Lua pode estar aqui? Não, não pode. Tá? A Lua ela tem que entrar na frente do Sol e fazer sombra e penumbra na Terra. Então, para ocorrer o eclipse solar, a Lua tem que estar aqui, ser Lua nova, tá bom? Basicamente é isso, tá bom, gente? E olha só que interessante. A Lua ela demora mais ou menos aí 27 dias para dar uma volta completa ao redor da Terra. Repare, eu acabei de falar que para ocorrer o eclipse solar, a Lua tem que estar aqui. E para ocorrer o eclipse lunar, a Lua tem que estar aqui. Só que todo mês, né, no decorrer dos meses, elas vão estar sempre nessas regiões aí. Só que nem todo mês nós temos eclipse solar e eclipse lunar. Por que que nós não temos essa periodicidade dos eclipses? E a resposta é bem interessante, tá? É porque o Sol, a Terra e a Lua, elas não estão no mesmo plano,
tá? Elas não estão no mesmo plano. Aqui, essa imagem que eu coloquei aqui no quadro, é como se eu estivesse vendo a Lua de cima, digamos assim. Imagine que eu esteja vendo ela de lado. O Sol aqui, olha só, o Sol aqui, a Terra aqui e a Lua orbitando assim, ó, as três no mesmo plano. Não é isso que ocorre. O que ocorre, a grosso modo, é como se o Sol estivesse aqui, a Terra aqui e a Lua estivesse orbitando assim, ó. Orbitando assim. Então, tem vezes que vai coincidir delas estarem no mesmo plano. Quando isso ocorrer, do Sol, Terra e Lua estarem no mesmo plano, aí vai poder ocorrer o eclipse solar e o eclipse lunar. Beleza? Tranquilos? Uma outra ideia extremamente interessante é a seguinte. Você já se perguntou por que nós sempre vemos a mesma face da Lua? É sempre a mesma face da Lua que está voltada para a Terra. Por que que isso acontece? E eu vou exemplificar isso aqui para você da seguinte forma. Olha só. Vamos pegar aqui essa imagem. Aqui eu tenho a Terra e a Lua. E vamos fazer aqui o seguinte. Espera aí. Vamos fazer aqui o seguinte. Pegar essa imagem, colocar ela aqui. Imagine que a Lua esteja orbitando a Terra. Aqui, ó. Ela vai orbitar a Terra aqui. Certo? Nesse círculo azul aí. E o que que acontece? Nós sabemos na prática que nós vemos sempre ao mesmo lado da Lua. Nós nunca conseguimos ver a parte de trás da Lua, digamos assim. Por que que isso ocorre? Vamos lembrar lá de gravitação? Lá em gravitação, lá em Física 1, nós estudamos fenômenos, obviamente relacionados à atração gravitacional, só que os corpos eles orbitam em uma órbita elíptica, que nós vamos aproximar para uma órbita circular. E o que que acontece? O corpo, quando ele está orbitando, ele vai realizar um movimento de translação e de rotação. Vamos lá, vamos lembrar o que que seria translação. Eu pego a Lua aqui, ela vai transladar, orbitando aqui, ó, ao redor da Terra. Transladou, chegou no ponto que eu considerei como sendo o ponto de partida. Esse é o movimento de translação. Para facilitar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar uma seta aqui na Lua e essa seta vai estar apontada para a Terra, tá? Ó, essa seta vai estar apontada para a Terra. Agora, vamos lá. Eu entendi, me lembrei do movimento de translação, só que nós temos também um movimento de rotação. E no movimento de rotação, a Lua rotaciona, olha só, ao redor do seu próprio eixo. Está aqui, esse é o movimento de rotação, ela rotacionou. Então, ela sempre está realizando esses dois movimentos de forma simultânea. Só que, preste bem atenção, o período com que a Lua faz uma translação completa ao redor da Terra é igual ao período com que ela rotaciona em torno do seu próprio eixo. Então repare bem, eu falei que a Lua ela demora aproximadamente 27 dias aí para dar uma volta completa ao redor da Terra, não foi isso? Foi. E a Lua ela demora aproximadamente 27 dias para dar uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Então, o tempo de translação é igual ao tempo de rotação. Vamos começar por aí. O tempo de translação é igual ao tempo de rotação. Então, imagine comigo aqui o seguinte. Eu tenho a Lua nesse estágio aqui. Depois de um certo tempo, ela vai transladar um pouquinho. Só que quando ela transladar, ela vai rotacionar também. Olha só, ela rotacionou ali, certo? Repare que a seta está virada para a Terra. Depois de um tempo, ela estava ali, ela vai transladar mais um pouquinho. Só que ela vai acabar rotacionando novamente. Ó. Opa, rotacionou. Mais um pouquinho. E aí ela vai transladar mais um pouco e ela vai rotacionar. Sempre, sempre vai ser assim. Transladando e rotacionando. E aí, ó, mais uma vez,
transladou um pouco, rotacionou. Reparem que, nesse exato momento representado aqui no quadro, a Lua ela rotacionou quantos graus? 180 graus. E repare que ela rotacionou também 180 graus. Por esse motivo, a seta está o tempo todo apontando para a Terra. Isso quer dizer que eu estou vendo sempre a mesma face, o mesmo lado da Lua. Tá? Vamos continuar. Olha só, ela vai transladar mais um pouquinho e rotacionar. Transladando e rotacionando. Depois disso, você já decorou, né? Você já se ligou na ideia. Translada, rotaciona. Depois disso, mesma coisa. Transladou um pouquinho, rotacionou mais um pouquinho. E olha só, por último, ela chega no nosso ponto de partida, que é aqui. Então, por esse motivo, que nós vemos sempre a mesma face da Lua. O período de translação da Lua é igual ao período de rotação da mesma. Tranquilos? Beleza? Conseguiram entender? Uma outra aplicação, e isso aqui é um extra, tá? Isso aqui é um. Você repare que eu expliquei sem precisar falar de raios de luz. Uma outra aplicação extremamente interessante aqui, nós falamos do eclipse, né? Uma outra aplicação extremamente importante, interessante, é a câmara escura. Câmara escura de orifício. E o que seria essa câmara escura? Imagine comigo o seguinte, imagine que eu monte um esquema aqui, pode ser um quarto, tá? Um quarto escuro com paredes opacas. Ou seja, a luz não passa pelas paredes do quarto. Se ele está escuro, ele é completamente escuro lá dentro. E no fundo desse quarto, nós temos aqui, ó, um anteparo aqui. Vamos supor que seja, sei lá, um pano branco. E imagine que aqui na frente esteja tudo iluminado, fora, tá? Fora dessa câmara. Tá tudo iluminado e você tá aqui, em pé, na frente dessa câmara. O que eu vou fazer? Eu vou abrir um buraquinho bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho aqui, tá? Abrir esse buraquinho pequenininho. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: você é uma fonte secundária de luz, então de você aqui estão saindo infinitos raios de luz, ó. Infinitos raios de luz. Alguns passam por aqui, outros não, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou considerar os extremos. Alguns raios que saem da sua cabeça, outros que saem do seu pé. Lembrando que uma fonte extensa, ela funciona como se fossem várias fontes pontuais. Então, desse extremo aqui, eu tenho infinitos raios, só que apenas um vai atravessar esse orifício aqui, tá? Então, apenas um atravessa esse orifício. Ele segue em linha reta até esse ponto aqui. Beleza? Beleza. Dessa extremidade, a mesma ideia, olha só. Infinitos raios, mas apenas um atravessa aqui, ó. Apenas um atravessa aqui. Certo? Não ficou exatamente do jeitinho que eu queria. Vamos só ajeitar aqui, olha só. Só ajeitar aqui para ficar exatamente do jeito como eu quero. Os raios atravessando aqui. Foi. Aqui foi, pronto. Ficou mais bonitinho. Então, repare comigo o seguinte: o raio da cabeça vai parar aqui embaixo e os raios aqui dos pés foram parar lá em cima. Que o que acontece? Na prática, a gente vê que no anteparo foi formado uma imagem e foi formado justamente a sua imagem aqui, olha só. Essa imagem vai ser formada lá no anteparo, só que com uma característica. Com uma característica. Essa imagem formada vai estar de cabeça para baixo. Olha só.
Aqui, mais ou menos isso. Então vai ser formada a sua imagem aqui, ó. De cabeça para baixo. A imagem formada aqui ela pode ser maior ou menor do que o seu tamanho, tá? Não tem problema não. Depende aí das dimensões dessa câmera, beleza? Mas o que é certeza é que essa imagem vai estar de cabeça para baixo. Agora eu quero te perguntar o seguinte: você consegue puxar aí da sua cabeça alguma tecnologia, algum dispositivo que se assemelha com isso daí? Um dispositivo que tem um orifício, que tem um buraco pequenininho ali na frente, por onde passa luz e é formado a imagem lá no fundo de cabeça para baixo. E aí, saberia me dizer? Um exemplo seria o olho humano. Então, no nosso olho tem um buraquinho por onde passa a luz, tá? E lá no fundo é formada a imagem. Olha só, esse buraquinho aqui ele é extremamente pequeno. Se eu aumentar esse buraco um pouquinho mais, a imagem lá no fundo fica borrada. Porque está passando mais raios de luz e a imagem acaba ficando borrada. Se você usa óculos, muito provavelmente você já teve a experiência de dilatar a pupila. E dilatar a pupila é o quê? Fazer com que o buraquinho da pupila fique maior possível. E quando nós dilatamos a pupila para fazer ali o exame de vista, o que que acontece? Nós enxergamos tudo embaçado. Nosso olho fica mais sensível. Por que que nós enxergamos mais embaçado? Porque nós temos mais raios de luz chegando aqui, ó. Nós temos mais raios de luz chegando lá no anteparo do nosso olho. Nós vamos estudar o olho mais para frente, de uma forma um pouquinho mais detalhada, tá? E nós ficamos com o olho mais sensível por quê? Porque está chegando mais luz, está chegando mais energia luminosa, beleza? Um outro dispositivo seriam as câmeras fotográficas. Câmeras fotográficas. As câmeras fotográficas, principalmente as câmeras mais antigas, que usam filmes. O que acontece? Tem uma partezinha ali na frente, pequenininha, e essa parte bem pequenininha tem um buraquinho, se você reparar. Esse buraquinho ele abre e fecha, podendo fazer com que a luz entre e queime um filme, gerando a imagem que a gente quer, tá? Então isso aqui tem aplicações extremamente interessantes, extremamente importantes. Beleza? Agora, vamos lá. Até agora a gente viu o conceito, nós não vimos conta nenhuma. Quero fazer um pouquinho de conta aqui, tá? Que é o seguinte: repare que, nesse caso, eu tenho esse objeto a uma certa distância, que eu vou chamar de distância D da caixa, tá? Então, a distância D da caixa aqui, ó. E isso aqui eu vou chamar de Dzão. Essa distância que eu vou chamar de Dzinho. E o que acontece? Esse cara aqui, no caso você, tem uma certa altura, né? Que é a altura da imagem, que eu vou chamar de I. I de imagem, tá? Imagem não, né? Que vamos chamar de O, que é o objeto. E aqui é a imagem formada. Ó, aqui vai ser o I, que é a imagem formada. Ou, você consegue observar dois triângulos que foram formados aí? Nós temos esse triângulo aqui, e nós temos esse triângulo grandão. E o que que eu tenho aqui? Esses triângulos eles são semelhantes. No lugar, em vez de colocar você aqui, eu poderia colocar uma reta, só para simplificar, ó. Outra reta aqui, só para simplificar as contas. Reparem que esse cara é paralelo a esse, certo? E nós temos aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice aqui. E esse ângulo e esse ângulo são o quê? Alternos internos. E esse ângulo aqui é alterno interno desse outro ângulo aqui. Então nós temos dois triângulos semelhantes.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso aplicar semelhança de triângulo e encontrar uma relação entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, a distância do objeto e a distância da imagem ali, tá? Então, aplicando aí semelhança de triângulo, nós temos o seguinte, olha só. Vê se faz sentido. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o objeto sobre a imagem. Então, nós temos o O sobre I. Isso é igual à distância do objeto, que é Dzão, sobre Dzinho. Tá? Nós temos isso aqui. Essa é a relação entre eles. É comum a gente ver chamando essa distância de A, essa aqui de B, de X ou de Y. Não tem problema, tá? Nós temos basicamente o mesmo problema aqui. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero isolar esse I, só para eu comparar o tamanho da imagem que é formada aqui no fundo do anteparo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu posso multiplicar cruzado, então vai ficar I vezes D é igual a O vezes D. Então, vai ficar I vezes D é igual a O vezes Dzinho. E eu vou pegar o Dzão e vou passar dividindo. Então, o I é igual a O vezes Dzinho dividido por Dzão. Nós temos isso aqui. E o que eu quero que você repare aqui comigo é o seguinte. Vamos considerar que a câmara escura tem paredes fixas. Então, esse Dzinho aqui, ele não muda de tamanho, tá? Não vai mudar de tamanho, é sempre fixo. O tamanho do objeto também aqui, nesse caso, é sempre fixo, não vai alterar. Então, repare, esse cara tem tamanho fixo, esse cara tem tamanho fixo. O que eu posso concluir? Eu posso concluir que quanto maior for o Dzão, menor é o tamanho da imagem formada. Então, quanto maior for a distância entre o objeto e a câmara, que seria isso aqui, menor vai ser o tamanho da imagem formada aqui. Quanto menor for a distância, maior vai ser a imagem formada aqui, tá? Nós podemos concluir. Reparem, semelhança de triângulo, coisa bem simples e a gente consegue chegar nessa relação aí. Beleza? Um outro caso também de semelhança de triângulos é o seguinte, aqui eu já vou colocar o problema para a gente resolver. E com certeza você já resolveu esse tipo de problema aqui. Olha só. Vamos ler e tentar entender. Um edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. No mesmo instante, um observador toma uma haste vertical de 0,70 metro e nota que sua sombra mede 0,50 metro. Qual é a altura do edifício? Com certeza você já fez exercício disso aqui lá na matemática, tá? Então vamos lá. Por que eu posso fazer isso daí? Imagine que aqui nós temos o solo e aqui nós temos o edifício. E o cara pegou uma haste de 1,7 metro. Vamos colocar aqui, ó, não tem nada em escala, tá? Não tem nada em escala. E o que ele fez? Ele fez o seguinte, ó, ele observou que a sombra, essa sombra aqui, né? A sombra gerada aqui no chão, vamos colocar logo a sombra aqui primeiro, ó. A sombra tinha quantos metros? 30 metros, aqui era gerada uma sombra. 30 metros. E ele observou que aqui eu tinha uma outra sombra de 0,5 metro. Então aqui é a sombra de 30 metros. E aqui é uma sombra de 0,5. E esse cara tem a altura de 0,7. Pelo fato dos raios de luz serem paralelos, aproximadamente paralelos, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Esse raio de luz ele vem daqui, ele vem aqui assim, ó. Ele vem assim. Passa por aqui.
O outro raio de luz é paralelo a esse aqui. Então ele vem aqui, ó, dessa forma, olha só. Dessa forma. Já consigo enxergar dois triângulos. Que seria esse triângulo aqui. Concorda comigo? Ó? Esse triângulo aqui. E esse triângulo pequeno. Então o que eu posso fazer? Semelhança de triângulos, né? Eu vou chamar a altura do edifício de x, certo? Então repare, eu tenho a altura do edifício, tenho a altura da haste. Tenho a sombra do edifício, tenho a sombra da haste. Vamos fazer semelhança de triângulos. Essa altura sobre essa altura. Então nós vamos ter x sobre 0,7. Isso vai ser igual a essa sombra sobre essa sombra. 30 vezes... 30 vezes não, né? Sobre 0,5. 0,7 passa multiplicando, então x é igual a 30 vezes 0,7 sobre 0,5. 30 dividido por 0,5 vai dar 60, não é isso? 60 vezes 0,7, então x é igual a 42. Então, essa é a altura do edifício, usando apenas a semelhança de triângulos. Beleza? Então, olha só que interessante, simples, né? Espero que você tenha entendido essa ideia aí. Beleza? Outra ideia aqui, interessante também, seria o que nós chamamos de ângulo visual. Então, vamos lá. Ângulo visual. E o que vem a ser o ângulo visual? Imagine que tem um objeto aqui, ó, de um certo tamanho, e você está observando esse objeto daqui, ó, com seus lindos olhos, observando esse objeto aí. O que acontece? Eu vou pegar os raios que partem dos extremos desse objeto e chegam até os seus olhos. Então eu tenho esse raio aqui. Só vou pegar e duplicar esse objeto aqui, porque eu vou usar ele na estante, com a distância maior. Então olha só, eu tenho os raios partindo desse objeto aqui, que chegam até os seus olhos, assim. Então, o ângulo formado entre os raios que partem das extremidades e chegam até os nossos olhos é o que nós chamamos de ângulo visual. Esse aqui eu vou chamar de α1. E agora eu quero o ângulo visual do objeto quando ele tiver uma distância maior. Vou colocar ele até mais afastado aqui, ó. Ele está a uma distância maior. Será que o ângulo visual vai ser maior ou vai ser menor? E olha só, fazer ele aqui de outra cor, colocar um roxinho. Ó, ele vem daqui até aqui, ó. Opa, pera aí, ó. O ângulo, ele é o quê? Repare que o ângulo, ele é menor. Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de α2. α2. Então, o que eu posso concluir? Que à medida que o objeto se afasta, o ângulo visual diminui. Tá? Então, nós temos que o α2 é menor do que α1. Tá, beleza. E onde eu quero chegar com isso? Você já reparou, quando você vê um avião voando no céu, ele é extremamente pequeno, muito pequeno? Só que quando você olha um avião de perto, ele é um objeto extremamente grande. Por quê? Justamente por conta do ângulo visual. Quando o objeto está perto, o ângulo visual ele é muito grande. E quando o objeto está muito longe, o ângulo visual é muito pequeno. Por isso que a gente tem a impressão de que objetos muito distantes, eles são menores, eles são pequenos. Um exemplo prático disso aqui é o Sol e a Lua. Aqui da Terra, olhando para o Sol e olhando para a Lua, obviamente, para o Sol a gente tem que ter um equipamento adequado. Mas se você consegue observar o Sol e observar a Lua, você vai perceber que os dois eles têm o tamanho aproximadamente iguais. Então, olhando aqui da Terra, eu olho para o Sol, para a Lua e eles têm aproximadamente ali o mesmo tamanho. Só que na vida real, o Sol ele é muito, muito, muito maior do que a Lua.
Só que por conta da distância entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra, o ângulo visual com que nós observamos o Sol e a Lua acabam sendo aproximadamente iguais. Então, por esse motivo, nós temos a impressão de que o tamanho do Sol e o tamanho da Lua são iguais, observados aqui da Terra, tá? O ângulo visual também é chamado de diâmetro aparente, beleza? Então, tá aí. Até agora nós vimos um único princípio, vamos ver os outros dois, que vai ser mais rápido, vai ser bem mais tranquilo, tá? Então, o segundo princípio é o princípio da independência. Eita, meu Deus, tá certo isso aqui? Independência dos raios de luas. E o que é que esse princípio diz pra gente? Ele diz o seguinte, olha só. Após dois raios de luz se cruzarem, cada um manterá o seu caminho como se o outro não existisse. Então, os raios de luz após se cruzarem, eles continuam o caminho como se nada tivesse acontecido. E é interessante porque se eles continuassem um caminho perturbado, digamos assim, nós não iríamos conseguir enxergar as coisas de forma nítida, porque iria sofrer interferência e atrapalhar no caminho, a gente não ia conseguir ver as coisas direito, tá? Então a representação aqui basicamente é a seguinte, olha só. Repare que aqui eu tenho um pincel de luz, aqui eu tenho outro pincel de luz, e eles se encontram bem nessa região aqui, ó. Nessa região eles se encontram, é que eles podem sofrer interferência construtiva ou destrutiva, não importa. Mas após eles se encontrarem, eles vão seguir o caminho deles livremente, como se o outro não existisse, tá? É só isso que esse princípio fala. E por último, a reversibilidade dos raios. Terceiro, reversibilidade dos raios de luz. Reversibilidade dos raios de luz. E o que esse princípio fala? Ele fala o seguinte, olha só. A trajetória seguida pelos raios de luz não dependem do sentido de propagação. Beleza. O que isso aqui quer dizer? Imagine comigo aqui o seguinte. Eu vou pegar um canhão de luz e o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um canhão de luz, certo? Onde eu tenho aqui os raios paralelos, ou seja, eu tenho um pincel cilíndrico, e aqui eu tenho um espelho e aqui eu tenho outro espelho. Repare que o raio ele incide aqui, ele reflete, incide nesse espelho, ele reflete chegando nesse anteparo aqui. Agora imagine que eu pudesse trocar a posição do anteparo e da fonte de luz. O que iria acontecer? Se eu troco a posição desses caras aí, vai acontecer o seguinte, vai acontecer exatamente isso aqui. Repare que agora a luz ela percorre exatamente o caminho, só que num sentido contrário, tá? Aqui, olha só, ela estava indo da esquerda para a direita. E aqui ela está indo da direita para a esquerda. Tá? E repare que ela segue o mesmo caminho e a trajetória dela não foi alterada por conta do sentido aí. Beleza? Esse princípio aqui, ele é extremamente importante porque é o mesmo princípio, por exemplo, do retrovisor do carro. Você está dirigindo aqui no carro e você consegue conversar com a pessoa que está no banco de trás olhando para ela pelo retrovisor. Se você consegue olhar para a pessoa, olhar nos olhos da pessoa, por exemplo, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, a pessoa também consegue olhar nos seus olhos. Agora, se você não consegue olhar nos olhos da pessoa, pelo mesmo princípio, ela também não vai conseguir olhar nos seus olhos, tá? Então, tá aí os três princípios extremamente importantes. É extremamente importante que você entenda bem, tá? Principalmente a parte ali do primeiro princípio, propagação retilínea dos raios de luz, porque nós temos aplicações na câmara escura
e do eclipse também, tá? Beleza? Então por hoje é isso, espero que você tenha entendido e até a próxima. Valeu!